Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Interação Feminina. O programa pensado em você, mulher, mas que acolhe toda a família. Afinal de contas, somos uma grande família em Cristo Jesus. Eu sou a Michelle Oliveira, cheguei para fazer companhia e espero que vocês participem com a gente do nosso programa hoje, que está muito especial, está para lá de interessante e muito informativo. Continua com a gente, acompanhando o programa. Lembrando que o nosso programa Interação Feminina reprisa às 17 horas, então você poderá assistir mais uma vez o nosso programa. Além da reprise às 17, na Rádio Interativa, a gente também disponibiliza o nosso programa no canal do YouTube, @Rádio Interativa FM 87,9. Não esquece de ativar o sininho, porque toda vez que você ativa aquele sininho lá, toda a programação que é lançada na rede, você já vai ser comunicado. O sininho toca para você, deixa ele ativado lá, ó, bonitinho, azulzinho, e participa com a gente, deixando seu comentário, compartilhando na sua rede de interação, grupos de família no WhatsApp, compartilha, que a nossa família possa crescer mais a cada dia. E lá no nosso canal do YouTube você também tem acesso às programações demais da rádio. Tem Conhecimento que Transforma, A Voz da Boa Semente, Altos Louvores, tem vários podcasts super fantásticos e que vão agregar ao seu conhecimento. Dá uma passadinha lá, @Rádio Interativa FM 87,9. Esse é o nosso canal do YouTube. Eu convido você também a interagir, mandando um alô, fazendo uma pergunta, deixando um recado para alguém especial, através do nosso WhatsApp 22 99739 2852. 22 99739 2852. Tem Instagram? Segue a gente lá, @Rádio.interativa. Pelo Instagram, você também consegue acompanhar a programação através dos recortes da nossa rádio. É isso, não tem motivo para não acompanhar a gente e a nossa programação. Manhã, tarde, noite, 24 horas, a Rádio Interativa disponível para você e a sua família. É isso. E aí, como foi o seu final de semana? Como tem sido a sua manhã de segunda-feira? Conseguiu tirar um tempo de devocional? Se não, vamos fazer isso juntos? Hoje nós vamos falar a partir de 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 27. Vamos ler? Eu te peço que abençoes os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, os tenha abençoado, e que a sua bênção esteja com eles para sempre. É um versículo profundo, a qual o Senhor faz uma promessa para o seu servo Davi. E o mais interessante é que, ao fazer essa promessa, o Senhor a estende à descendência do rei Davi. Será que, quando o Senhor olha para nós, o Senhor também poderá fazer essa promessa? Olhando para a vida de Davi, a gente já consegue enxergar no início, dito pelo próprio Deus, que Davi era um homem segundo o seu coração. Um homem temente a Deus, um homem fiel. E ao olhar para 1 Crônicas, a gente entende que existe um fio de promessa. E esse fio é ligado a Davi
e a toda a sua descendência. O mais interessante é que Davi se posiciona em toda a sua trajetória. Davi, um homem comum, um homem que se pôs como servo, um homem que errava, sim, também tinha pecados. Entretanto, um homem que se arrependia genuinamente. Um homem que não sentia prazer nos seus próprios pecados, mas que, ao reconhecer o erro cometido, já manifestava o temor. O medo de Davi não era perder os seus benefícios, não era perder os seus tesouros, mas era de perder a presença de Deus. Inclusive, ele cita que ele poderia perder tudo, mas que não se apartasse dele a presença de Deus. E essa devoção e essa intimidade relacional que Davi tinha com o Senhor fez com que Deus olhasse para ele de uma maneira diferente. A maneira como Deus olhava para Davi era com prazer, com alegria em seu coração, a ponto de declarar um simples homem, o menor de sua casa, um homem segundo o seu coração. O mais interessante é que a promessa que Deus tinha feito a Davi, ela sim se recaía sobre a sua descendência, mas ao ler essa trajetória de descendências e reis posteriores a Davi, seus filhos, netos e assim por diante, a gente pode observar que foi uma descendência que não herdou do seu patriarca as características que chegavam a Deus de maneira atrativa, que chegavam a Deus de maneira amável. Pelo contrário, seus descendentes se achegaram à idolatria, à prostituição, à corrupção, a ponto de negarem a Deus. O mais interessante é que nem por isso a promessa do Senhor deixou de permanecer sobre a casa de Davi. Não somente por quem Davi era, mas por conta da promessa que Deus já sabia que viria da casa de Davi. Afinal de contas, o trono de Davi é uma representatividade do trono que viria no futuro. Um trono que seria, de fato, ocupado por um rei puro, imaculado e perfeito. O Cristo, Jesus, o Filho de Davi. E o mais lindo de tudo é que no decorrer da trajetória da descendência de Davi, até olharmos para Jesus, a gente percebe que em Cristo e apenas nele, nós enxergamos a perfeição. E o mais interessante disso tudo também é que quando o trono de Davi é passado para Salomão, seu filho, considerado o homem mais sábio de toda a Bíblia e de toda a humanidade, Salomão, em sua oração, após a construção do templo, ele ora pedindo já perdão e pedindo que o Senhor tenha misericórdia caso ele ou algum dos descendentes de Davi pecassem, se prostituíssem, idolatrassem, se afastassem. Salomão reconhecia na humanidade a fragilidade, a debilidade, a ingratidão. E Salomão não se escondeu num possível ou num futuro erro da sua geração e da sua descendência. Não. Ele pediu perdão, mas ele também colocou um contraponto, que se a sua descendência se arrependesse, que assim o Senhor pudesse voltar os olhos mais uma vez com misericórdia.
Salomão entendia as fragilidades do ser humano. Mas Salomão também sabia e entendia que existe a necessidade de reconhecimento dos próprios erros e da correção deles. Da necessidade de um homem voltar aos caminhos corretos do Senhor. E por isso, o Senhor os abençoa. E por isso o Senhor, por conta não apenas da fidelidade dele com o homem, mas da fidelidade dele principalmente com a sua palavra, o Senhor permanece com a sua promessa estabelecida sobre a casa de Davi. E ao olharmos para Jesus, nós podemos ver a promessa cumprida com toda a sua plenitude. Jesus, Deus em carne, homem perfeito, que está assentado no trono, não num trono que vai passar, não num trono que pode se corromper, não num trono que pode se desfazer, que pode ser abalado, não. Num trono eterno, num trono de justiça, num trono perfeito. E essa foi a promessa de Deus, cumprida sobre a casa de Davi. E que hoje, as promessas que o Senhor nos fez possam ser cumpridas, que nós sejamos tão fiéis ao Senhor como Davi foi, que nós sejamos tão tementes como Salomão foi, e que nós tenhamos tamanha sabedoria a ponto de reconhecer os nossos pecados, nos endireitarmos diante do Senhor, para que assim a nossa família e a nossa descendência possam permanecer dentro da promessa, para que a nossa família seja alcançada em graça, em amor, em misericórdia, através de um homem, Davi. Uma promessa foi gloriosamente estabelecida e concretizada, que através da minha vida e da sua vida, tantas outras promessas possam ser cumpridas através da fidelidade em Deus. Não por nós, não por nosso merecimento, mas pelo amor e fidelidade de Deus com a sua palavra. Que nós possamos compreender que nós temos responsabilidades com a nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso casamento. Que nós possamos compreender a responsabilidade que carregamos no nosso maior ministério, que é a nossa família. Embora seja desafiador, embora seja muitas vezes desgastante, cansativo, muitas vezes sobrecarregado, mas que nós tenhamos a ciência e a convicção de que o Senhor permanece conosco. Davi passou por inúmeras situações, mas ele tinha certeza de uma coisa: o Senhor era com ele. Que assim como Davi, nós tenhamos essa certeza na nossa vida. O Senhor é conosco e o Senhor está disponível e se compraz em nos abençoar. Que você possa desfrutar das promessas do Senhor a cada geração, através dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, até a volta do Senhor. E que a sua família seja para a glória do nome de Jesus. Amém? A gente fica agora com um louvor. Se caíres, Jesus levanta. Se estiveres doente,
Jesus é a cura. E se tiveres questões, Jesus é a resposta. E se precisares de um abraço, Jesus consola. Não é como os homens, não, 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 não. Não é como os homens, não, 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 não. Quando oras, Jesus ouve o teu clamor. Quando sofres, Jesus sente a tua dor. Quando precisas, Ele responde com muito amor. Não é como os homens, não, 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 não. Não é como os homens, não, 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 não. O nome dele é Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus. O nome dele é Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, me curou, Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo meus maus hábitos, ficou, O nome dele é Jesus. Jesus. O nome dele é Jesus. O nome do meu best é Jesus. 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 Voltei mais, Jesus. Jesus. Não tenho quem vai me ouvir, só Jesus. O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria? O que seria de mim? O que seria sem Jesus, sem a presença do nosso Rei? O que seria de nós sem esse Jesus maravilhoso, aquele que se entregou por amor a cada um de nós? É muito amor, hein? É muito amor. Esse é o Jesus que a gente serve. E agora é a hora da nossa interação. Participa com a gente, manda mensagem pelo nosso WhatsApp 22 997 39 2852. 22 997 39 2852. Deixa o seu recadinho no nosso canal do YouTube, @Rádio Interativa FM 87,9,
E também lá no nosso Instagram, né? @radio.interativa. E agora a gente vai para o nosso bate-papo aqui, um papo cabeça e muito importante. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse assunto. E o tema de hoje é sexualização infantil. Está aqui com a gente a Keila Costa, que é psicóloga e psicanalista, com atendimento especializado com crianças e adolescentes. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que ainda é polêmico, né, Keila? E ainda não, né? E mais uma vez tem tomado conta das mídias sociais. Alguns anos atrás nós tivemos esse tema sendo levantado de uma maneira mais forte, né, pela Damares e por outras pessoas. Entretanto, dessa vez foi o Felca, né, um internauta, uma pessoa que tem amplo acesso às redes. Então, dessa vez, mais uma vez, esse tema foi levantado. Uma coisa que, para aqueles que atuam diretamente nessa área, sabem que não é nenhuma novidade, né? E não é pouca coisa. Isso existe com muita frequência e mais próximo de nós do que a gente pode supor. Tudo bom, Keila? Seja bem-vinda. Tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e estar falando, né, sobre esse assunto que é tão importante e, infelizmente, pouco falado, né? Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente fazer uma pequena introdução sobre esse tema, porque muitas pessoas não entendem o que é de fato a sexualização infantil e acham assim, não tem nada a ver, tá só dançando, a criança não tem maldade, né? É só uma roupinha, ela fica tão bonitinha, tão engraçadinha, a criança não tem maldade, a criança não pensa igual o adulto pensa. Então, vamos fazer uma pequena introdução? Sim. Então, quando a gente pensa em sexualização infantil, na questão da adultização também, a gente está falando de tudo aquilo que impede a criança de ser criança, né? É quando a gente introduz a criança no mundo adulto. E isso começa desde coisas assim muito simples, como um shortinho curto, pintar uma unha. Há um tempo atrás eu me lembro que eu vi uma foto de uma criança de 11 anos com uma unha de gel e esmalte. E você olhava, você não via aquilo dali, uma mão de uma criança, parecia a mão de um adulto. Isso é adultização, isso é você inserir a criança em um mundo que não é dela. E isso a gente eu estou dando um exemplo assim muito simples, mas isso a gente pode levar para as músicas, né, que as crianças escutam, que as crianças dançam em festas infantis. Ela está vivendo ali e tendo acesso a um conteúdo que não é apropriado para a idade dela. O desenvolvimento dela, cognitivo, o desenvolvimento emocional, ele não está nem pronto para receber essas informações. Então, a adultização e a sexualização infantil, ela começa a partir de coisas muito pequenas, né? Às vezes a gente acha que é só a questão mesmo da criança se expor, né, de uma forma mais agressiva, como eu falei, em caso de danças, em músicas, em roupas, mas isso começa de você incentivar que a criança fale de uma forma que nem é a forma de uma criança falar. É muito comum a gente ver hoje em dia, né, as crianças na internet e até fora mesmo, né, a gente vê crianças tendo acesso a algumas coisas, uma forma de falar que não é propriamente da criança. Às vezes as crianças têm acesso a assuntos de adultos também, aos problemas dos pais. Não é incomum, por exemplo, dentro do consultório, a gente atender crianças que se preocupam com dinheiro, que se preocupam se o pai e a mãe têm dinheiro. Isso é você adultizar uma criança, é você colocar um mundo, uma preocupação nela que ela não tem emocional, ela não tem uma estrutura para lidar com isso. E é muito fácil isso ser normalizado, não é? Porque Sim. eu penso que a consciência humana, embora ela não tenha muita bagagem, mas eu creio até que não por maldade, né, Keila? Mas quando a gente vai até falar com a criança,
quando a gente vai sair na rua com uma criança, na verdade, a gente fala assim, olha, não me pede dinheiro não, não me pede para comprar nada não, porque eu tô sem dinheiro. Isso já é uma maneira da gente colocar sobre a criança Sim. uma bagagem, um peso que ela não tem que carregar naquele momento, né? Exatamente. Eu acho que existe uma diferença entre a criança entender a realidade da família e a criança ser exposta a um real, né? Que a gente chama de um real que ela não pode suportar, que ela não consegue suportar. Você trouxe um exemplo muito bom, né? Como que, né? Você sai com seu filho, você não tem dinheiro para comprar. Ah, mas como é que eu vou falar isso pra ele? Vou deixar ele pedir, né? Vou deixar Deixa ele fazer aquela pirraça, né? E na verdade, o que a gente fala é que é uma criança, né? A gente, enquanto adulto, quando a gente quer uma coisa, a gente não faz pirraça porque a gente já é adulto. Sim. Mas a gente faz uma pirraça adulta. Sim, eu ia falar sobre isso, inclusive, porque quando tem alguns adultos que quando ficam frustrados, nossa, Sim. e assim, eu vou me colocar assim, né, nessa listagem aí desses adultos, porque dependendo da situação, quando eu fico frustrada, nossa, eu faço bico, tá? Exatamente. E a criança é igualzinho, só que ela tá aprendendo a lidar com as emoções dela, né? E às vezes a gente até precisa pensar o que a gente está chamando de pirraça. Na verdade, o que a gente está chamando de pirraça é um descontrole emocional da criança. Então, sim, os pais eles precisam falar para a criança, não posso, não vou comprar, mas isso dentro da linguagem dela, dentro do desenvolvimento emocional do que aquela criança tem. É claro, vou sair, vou dar tudo que quer? Não. A gente precisa, né, ter essa noção, mas quem tem que ter essa noção é o adulto. A criança, ela só precisa saber que ela não pode ter tudo na hora que ela quer. Né? E isso a gente vai aprendendo a lidar primeiro com as nossas emoções, porque a gente se descontrola quando vê uma criança descontrolada. Sim. A gente não sabe se controlar. E a gente precisa aprender isso para depois a gente conseguir controlar essa criança. Porque, Sim. na verdade, ela está tendo ali acesso à frustração que a gente tem, à raiva. Só que a gente já amadureceu isso e ela não amadureceu. Pois é. Os impactos psicológicos, quais são os sinais emocionais e comportamentais que podem indicar que uma criança está sendo sexualizada ou adultilizada? Como é que a gente pode reconhecer? Então, a gente pode pensar o cansaço emocional dessa criança, não só às vezes tem algumas coisas que elas ficam um pouco... Então, como eu estava falando, né, anteriormente, a gente pode pensar no estresse emocional, no cansaço emocional, na própria ansiedade infantil, depressão infantil, que é um tema que é pouco falado, né? A gente fala muito sobre ansiedade, depressão, mas pouco se fala sobre a saúde mental das crianças. Como a criança ela está em processo de formação, né? De entender ali como é que é a vida, né? No geral, ela não se dá conta do que está acontecendo, do que ela está fazendo. A gente pode pensar que isso só vai aparecer mesmo lá na adolescência, na vida adulta, no caso assim, as consequências, né? As consequências. Mas durante toda essa infância, né, que essa criança ela foi adultizada ou ela foi sexualizada, essa criança ela teve uma saúde mental muito comprometida, né? A gente pode ver a diferença entre o comportamento de um menino para uma menina? Diferença? Ou é a mesma coisa para os dois? Eu acredito que para a menina seja pior, né? Eu acho que não sei se pior seria a palavra certa, mas é porque o menino ele tem essa coisa da sociedade mesmo, que é o ser homem, né? Esses dias, inclusive, eu estava vendo um adulto falando para uma criança assim, olha, você tem que pegar mulher quando você crescer, você tem que ser homem. E o menino tinha 5 anos. Nossa. Né? Isso é muito pesado para uma criança, porque ele não sabe nem o que é pegar uma mulher. Ele não sabe, e ele, não, eu não quero.
Óbvio, é uma criança. Ele é uma criança, né? E isso é um diálogo ali do dia a dia. Quando uma criança ela é exposta a isso de uma forma muito mais aberta, muito mais escancarada, né? Os meninos já têm essa coisa da sociedade, né? Então, acaba que as pessoas, eu acho que não, sabe, não se dá conta do que está fazendo e tudo mais. Então, a gente às vezes fala assim, quais são os homens, né, que essa sociedade está criando? Porque, e aí cresce, né, vira um homem que muitas vezes é essa coisa que a gente escuta assim, eu pego um monte de meninas, né? E contrapartida, a gente está falando de uma menina que muitas vezes ela é criada para ser um objeto sexual desse homem. Então, as consequências, elas são horríveis para os dois. Eu acredito que para a menina seja pior por conta mesmo da sociedade, né? Desse lugar que a mulher é julgada, de que a mulher ela é de fato um objeto sexual. Mas as consequências horríveis. Fontes e influências. Qual é o papel da mídia, de brinquedos e de redes sociais na construção de estereótipos sexualizados? Porque a gente, hoje em dia, fala-se muito da mídia, né? A mídia, a internet, os jogos na internet. Entretanto, também existem brinquedos, existem músicas, né? E como é que a gente pode ajustar o foco para perceber o que de fato gera a consequência negativa para o desenvolvimento da criança e não ficar naquela, isso é mimimi, isso é bobagem, porque no meu tempo, né, a gente dançava várias músicas e a criança não tinha maldade. O que pode ser feito com isso? Na verdade, eu tenho 35 anos, né? Então a gente vem da geração de que a gente já era sexualizada. Sim. Né? Adultizada. Sim. E as consequências estão aí. Sim. Né? Então, muitas vezes a pessoa fala isso que você disse, mas isso é bobeira, eu dançava isso, aquilo outro. Mas se a gente parar e ser muito sincero com a gente vai perceber as consequências disso. A gente vai perceber isso para quem foi muito, né, exposto a isso. A gente vai perceber o cansaço, sabe? Quando eu falo de cansaço emocional, é uma exaustão que a gente não sabe de onde vem. Sim. Geralmente, as pessoas, quando elas passam por esse tipo de... Porque isso é um abuso, né? Sim. O abuso, ele necessariamente não precisa ter o contato físico. Sim. Ali. Isso é um tipo de abuso. As pessoas, elas sentem uma culpa, um cansaço, que geralmente elas não sabem de onde que vem. Né? Uma insatisfação com o próprio corpo. Então, eu acho que começando pelas músicas, né? Eu acho que é tentar o máximo possível tirar isso, né? Do dia a dia da criança, do repertório mesmo de coisas que a criança faz ou gosta, ou colocam ela ali para ouvir, para dançar, né? Porque esses dias eu estava até vendo, né, alguns vídeos depois que saiu esse vídeo do Felca, né? Muito tá se falando disso na internet. Sim. E eu vi um vídeo no YouTube de uma psicóloga, né, falando que ela pegou um vídeo na internet onde duas mulheres cantavam umas músicas, assim, extremamente sexualizadas em uma escola, e as crianças tudo assim, parado, assim, olhando pra cara da pessoa. E a gente fica pensando, gente, como que as pessoas têm... Gente, isso é tão sem noção que a gente fica até sem palavras mesmo. Como que coloca duas pessoas pra cantar músicas... Eu não vou nem falar aqui porque é horrível, Sim. Né? Mas se as pessoas forem pesquisar aí, elas vão ver, porque é um vídeo que foi bem circulado, inclusive. Pra falar músicas, assim, cantar músicas, né? Com letras, assim, tão obscenas em uma festa de criança. Era uma quadrilha. Nossa. Era uma festa... quadrilha, não? Festa junina, né? Sim. Festa junina. Sabe? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é isso, né? Não expor a criança a esse tipo de conteúdo. Ela não tem
noção do que as pessoas estão falando, ela não tem maturidade para aquilo. Em relação às brincadeiras, a gente, hoje, como as crianças estão muito dentro de casa, né, elas estão com muito acesso ao celular, hoje as crianças não brincam mais na rua como antigamente, né? Sim. Que antigamente também acontecia, Sim. né? Mas hoje as crianças não brincam tanto na rua, elas não brincam tão juntas, mas elas têm muito acesso a conteúdos da internet. E eu acho que isso daí já está bem explícito, né? A quantidade de coisas, por exemplo, que você está no YouTube, a criança está vendo alguma coisa e do nada ela é transferida para um conteúdo. Sim, é verdade. Né? E que muitas vezes não é nem um conteúdo sexualizado, mas é um conteúdo que dá medo na criança, né? Eu acho que, não sei, tem alguns anos que estavam falando sobre a Moma, não sei. Ah, sim, Momo. Momo, Sim. isso, que dava medo. Isso, e várias crianças tiveram episódios de ansiedade por conta disso. Exatamente. Então, eu acho que é o controle mesmo, né? Na verdade, não um controle. Porque a criança não deveria ter internet, né? Não deveria ter acesso ao celular. Mas, já que tem, né? Eu acho que seria interessante os pais controlarem. Uma intervenção, né? Sim, sim. Uma assistência, um auxílio durante o uso. Exatamente. Eu queria trazer uma experiência, que a gente está falando de dança e tudo mais. Na nossa época, que eu também estou terminando os 30, era natural colocar a criança para dançar nas escolas. Pelo menos de onde eu venho, e até aqui em Arraial, em algumas escolas que eu estudei, era normalizado. E hoje em dia ainda fazem sem ter a percepção, talvez, do que de fato seja a erotização infantil, né? E a gente precisa entender que não se trata da criança. A criança, obviamente, ela não tem noção do que é o desejo sexual. Ah, mas a criança teve curiosidade. Sim, ela está desenvolvendo e aprendendo, é diferente de um adulto. Sim. Mas eu me lembro uma vez, e isso eu conto, mas isso me gera vergonha. Hoje eu fico constrangida. Eu participei, na minha infância, de várias competições em rua, nas escolas, de danças de axé. Sei. E uma dessas danças de axé era com uma garrafa. Uhum. E hoje em dia, enquanto adulta e consciente do que na época eu fiz sem nenhuma malícia, mas hoje eu revendo a cena, né, na minha mente, eu fico assim pensando como a minha mãe permitiu que eu participasse de campeonatos. Sim. Com outras crianças, né? Eu dançando dançando, gesticulando de forma inapropriada para uma criança da idade que eu tinha, 10 anos. Sim. Né? 8, 9 anos, por ali. Então, assim, talvez os pais não tivessem nem também o conhecimento, porque eu não estou aqui, obviamente, falando mal da minha mãe ter deixado eu participar, mas da falta de percepção da maldade que existe no mundo. Sim, exatamente. Porque não é sobre, a sua família não tem maldade, a minha família não tem maldade. Ok, glória a Deus por isso. Mas quantas outras pessoas assistem aquilo ali com uma malícia que a gente não pode mensurar? Exatamente. Eu acho que, na verdade, não é nem a questão da maldade, da pessoa ter a maldade ou não, né? Da família, no caso. Mas é na questão da proteção. Do cuidado. Exatamente. Eu não sou mãe, né? Eu sou tia. Eu tenho 6 sobrinhos. Tudo nessa faixa aí de 2 e 3 anos e uma de 20 anos. Então, assim, tô falando como tia, né? E quem tá recebendo aí, pensar como mãe, né? Como mãe, pai, tio, madrinha. A criança, ela não sabe o que ela tá fazendo, né? Então, você tem ali um ser humano que você precisa orientar para a vida. Você precisa proteger, você precisa cuidar. Não é na questão da maldade, né? Da pessoa de falar, minha mãe ela é maldosa. Mas é na questão de você proteger o corpo daquela criança. Da preservação, né? Exatamente. Você preservar aquela criança, inclusive, de insultos, sim, né? Eu não sei se hoje em dia ainda tem, eu acredito que sim, mas
eu me lembro que tinha muito essas questões de concurso de beleza. Isso, ainda existe. Né? De você desfilar Ainda e existe. tudo mais. E aí a gente se pergunta, inclusive, tem pessoas que falam assim, mas ela gosta, mas a minha filha gosta. Aprendeu, né? A Exatamente. Mas como assim ela gosta? Como que uma criança de 5 anos ela gosta de ir para um concurso de beleza? Quem foi que inseriu ela nesse contexto? Então, a criança tá ali, desfilando e tudo mais. Hoje em dia também, desculpa te cortar, Keila, mas hoje em dia não só o concurso de beleza em si, mas a própria internet, Sim. né, com essas redes, quantos likes você tem, quantos seguidores você tem, e isso vai mexendo também com a personalidade da criança. Exatamente. Né? Não, exatamente. E a criança vai entrando em um mundo ali que peraí, eu preciso da validação de alguém. Eu preciso que alguém fale que eu sou bonita, que eu danço bem, que eu me visto bem. Mas a gente, enquanto adulto, a gente não está pronto para isso. Você imagina uma criança, né? Então, você leva uma criança para um concurso, para dançar, e vai ter gente que vai falar, linda, mas tem gente que vai falar assim, eu não gostei. Será que... Tá gordinha. Será né? O cabelo não tá legal. Será que a criança ela tá pronta para ouvir isso? E sem contar na questão da pedofilia, né? Porque quando a gente está falando de expor a criança na internet ou em concursos, a gente não sabe quem está assistindo essa criança. A gente não sabe quem está tendo acesso ao que ela está falando, ao que ela está se expondo, o que ela está... chega a ser uma coisa assim absurda e doentia, né? Porque quando a gente fala, parece que... Eu já escutei isso, né? Tem gente que fala assim, mas... Hoje em dia as pessoas colocam defeito em tudo, vê problema em tudo. Eu não acho que hoje em dia as pessoas colocam problema em tudo. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas têm um pouco mais de sensibilidade a isso. Ainda falta muito. Mas de fato é você pensar, peraí, será que eu vou levar minha filha, sei lá, para dançar, para um concurso, vou colocar uma foto dela aqui na internet, mas quem é que vai assistir isso daqui? Não que a gente não possa postar uma foto, né? Mas, por exemplo, se você tem uma rede aberta, qualquer pessoa entra ali no seu perfil, você não sabe quem está entrando. Se você tem uma rede fechada, só com amigos e familiares, eu acho que é uma coisa diferente. E mesmo assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Sim, porque algumas situações acontecem... dentro de casa. Exatamente. Exatamente, dentro de casa. Mas é a questão mesmo da proteção, né? De você... pensar, esse ser humano aqui é a minha responsabilidade cuidar dele, proteger ele. E eu acho que se a gente começar a pensar sobre isso, ter essa mente mais crítica, sabe? Eu acho que muita coisa dá para evitar de expor a criança. Outro depoimento, né? Eu sou professora, né? Sou pedagoga e trabalhei durante muitos anos com educação infantil. E em uma das escolas que eu trabalhei, eu achava, assim, extraordinário a maneira como a direção escolar e supervisão, a equipe pedagógica, ela nos direcionava. Era algo, assim, extraordinário mesmo. Para os professores, era muito trabalho, porque a gente precisava ter muita percepção. Mas para a criança, era um cuidado efetivo. Vou dar um exemplo simples, que muitos pais fazem em casa, não veem maldade, mas existe uma possibilidade muito ruim e negativa para a criança. Selinho. Sim. Entre pai e filho. A escola não autorizava na hora da despedida ou na hora do acolhimento. Não, os pais iam se despedir, mas isso foi orientado aos pais na primeira reunião. Não era permitido selinho entre pais e filhos, né? Qualquer parente que fosse, não era permitido. Não era permitido tapinha no bumbum. Não era permitido, se a criança tivesse alguma questão dentro da sala, que o professor ou auxiliar trocasse a criança na frente de todo mundo. Né? Então, assim, muitas coisas na época eu ficava assim, nossa, porque isso tem alguns anos, né? Certo. Aí eu ficava assim, nossa, quanto cuidado com a criança. Eu até então nunca tinha visto esse cuidado tão atencioso. As músicas, não era qualquer música que o professor era autorizado a trabalhar com as crianças. E eu pude aprender ali e carregar isso quando saí de lá.
Só que hoje em dia é muito complicado de você conversar com o pai e fazer ele entender que o selinho que você dá nele não se trata só disso. Sim. E existem outras maneiras de você se expressar, de você expressar o seu amor com o seu filho, sem que isso possa afetá-lo, né, de uma maneira tão negativa. Exatamente. E quando eu percebi essa realidade, eu comecei a... Porque eu fazia isso com meu filho. E daí, quando eu percebi da psicóloga na época falando... Nossa, isso tem muitos anos. Meu filho vai fazer 24. Meu filho era uma criança de 8. Então, assim, quando eu percebi, eu coloquei em prática na minha casa. Só que quando eu fui compartilhar com alguns professores, alguns pais, eles... Ai, não sei o quê. Eu fiquei assim, nossa, realmente... É uma luta que a gente precisa ir galgando, mas precisamos de maior eficácia dentro da nossa casa quanto a essa percepção. Sim. Eu acho que essa questão entra muito. Inclusive, são boas práticas para proteção de abuso sexual, né? Porque quando você dá um selinho em uma criança, tapa na bunda, fica uma coisa, se você parar para pensar, um pouco sexualizada, né? E se os pais não têm um diálogo aberto com a criança sobre, inclusive, um tema que é muito polêmico, que é educação sexual Isso, infantil. eu ia abordar isso agora mesmo. Gente, isso cria, olha, uma confusão na cabeça da criança, porque qualquer pessoa que bater no bumbum dela, ela vai achar que tá tudo bem. Que é uma brincadeira. Exatamente, porque os pais brincam assim. Qualquer pessoa que der um selinho, ela vai achar que tá tudo bem, né? Então, a gente pode pensar por esse viés aí da educação sexual. As crianças, elas precisam ter, né? E quando a gente fala sobre a questão da educação sexual, a gente não está falando que você vai expor um corpo para uma criança e você vai ensinar para ela o que é sexo ou o que é um corpo de um adulto, mas você vai ensinar o corpo dela. Dentro, né? da realidade Dentro dela. da realidade A partir de dela. quantos anos essa já pode começar esse... Então, desde bebê, né? É claro que você não vai falar, né, ensinar mais um exemplo que você trouxe. Quando você vai trocar uma criança, é importante que ela entenda que não é todo mundo que pode ver ela, sabe? Que pode... quando você vai trocar uma fralda de uma criança, o mínimo que essa criança ela precisa é de privacidade. E é claro, a gente vê isso se perdendo. Eu acho que antigamente existia mais essa questão nessa questão aí da fralda, né? Sim. De você trocar uma criança com mais segurança. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer pessoa troca. Eu falo que eu não troco criança de ninguém, nem meus sobrinhos. Eu falo, não troco. Isso é educação sexual. Você pode ir falando isso para uma criança. 1 ano, 2 anos, você pode falar isso para ela, né? Dependendo da criança, que hoje em dia as crianças elas nascem quase falando, Sim, né? sim, é verdade. 6 meses, eu tenho uma afilhada que com 6 meses ela já estava arrancando a fralda dela. Você pode ir falando para ela, olha, você não pode tirar a fralda na frente de todo mundo. Quer trocar? Vamos trocar ali, vamos no quarto. A criança ela vai internalizando isso. Sim. Peraí, não posso. Não... Por exemplo, se alguém quiser, uma pessoa na escola quiser trocar minha fralda na frente de todo mundo, não vou deixar. E a gente acha assim, mas é criança, a criança não vai... Ela vai entender. 2 anos, a criança ela já tem internalizado essas questões do corpo dela. Se ela pode ir no banheiro com qualquer pessoa, se ela não pode. Uma coisa que eu sempre falo, né, nessa situação aí de proteção, né, a abuso sexual, é que a criança, ela precisa conhecer quem é a rede de proteção dela. Porque a gente fala muito assim, a rede de apoio do adulto. Isso. Mas quem é a rede de apoio da criança? E a criança, ela precisa conhecer, a gente precisa nomear isso. Por exemplo, não sei, aconteceu uma situação na escola, você, né, teve uma diarreia. Quem é que pode pegar essa criança? A quem ela vai recorrer? Você percebe que a criança, ela fica... Se isso acontecer, se a criança se sujar, acontecer algum problema, ela vai ficar desamparada fora do ambiente da casa dela? Sim. E ela precisa reconhecer ali dentro da escola quem é a pessoa de segurança dela, quem é a pessoa que ela vai chamar, porque a gente sabe que na escola tem muitos professores, né? Tem os auxiliares,
Mas será que a sua criança, ela se dá bem com todas essas pessoas? É. Será que tá tudo bem Será que qualquer... ela fica à vontade, Exatamente, confia, né? né? E a gente precisa falar isso. A gente pode, né? Quem trabalha em escola, principalmente, pode trabalhar isso. Olha, qual tia que você quer que te ajude a trocar fralda, né? Dentro das possibilidades, é óbvio. Né? Se acontecer alguma coisa, a criança ela precisa saber que ela tem alguém a recorrer, sabe? E ela participando, ela vai internalizar Sim. melhor ainda na maneira de compreender Sim. quem ela deve chamar, em quem ela pode confiar. Exatamente, exatamente. Ela vai internalizando isso ainda, né? 1 aninho, 2 aninhos, 3, e a criança ela vai se desenvolver bem com seu próprio corpo, porque ela vai entender, né? E tem uma dinâmica muito curiosa, né? Quando a gente fala assim, a gente precisa falar de educação sexual com as crianças, e as pessoas ficam, nossa, que você desenha o corpo da criança no chão e você vai montando o corpo dela. Então você fala assim, vamos colocar o cabelo. E aí você vai falando, né? Qual é a função do cabelo? Né? Tá. Qual é a função da sobrancelha? Vamos colocar a sobrancelha. Vamos colocar o olho. Isso é educação sexual infantil. Né? A criança ela vai montando ali o corpo dela e você vai ensinando para ela qual é a função. Por exemplo, qual é a função da sobrancelha? Ela tem uma função, né? Ela não tá aqui só para enfeitar o rosto. Qual é a função do seu olho? Qual é dos cílios? Você percebe que você vai ensinando a criança e aí quando você chegar nas partes íntimas, isso não vai ser um tabu, porque você já falou do corpo inteiro dela. Sim. Né? Quem é que pode te trocar? Quem é que pode te tocar? Né, no seu corpo, poder tocar no seu corpo. Vai ensinando sem agressividade. Exatamente. Né, e uma maneira mais didática e lúdica para a criança. Sim, e aí isso vai, né, aumentando conforme a idade da criança. Né? Na adolescência já é possível, a criança eles já sabem. Um diálogo mais aberto. Eles já estão sabendo várias coisas. Então, é isso, você seguindo conforme a idade da criança. E na sua concepção, quais seriam, assim, a gente falou de família, a gente falou de escola, e vamos falar um pouquinho de governo, sem politicagem, mas de percepção da necessidade social, né? Quais mudanças culturais e legislativas, na sua concepção, seriam necessárias para diminuir a pressão pela sexualização precoce? Olha, esse é um tema bem difícil, né? Hoje a gente tem um ECA, Sim. né? Mas pelas notícias dos últimos dias, a gente pode perceber que muita coisa foi negligenciada. Sim. Né? Então, assim, a gente tem, né, um estatuto, mas esse estatuto foi negligenciado. Porque quando estourou esse vídeo, né? Muito se falou, né, na questão da política, enfim, muitas coisas. Mas uma coisa que ficou muito assim, eu fiquei pensando, gente, como que o Ministério Público nunca fez nada, né? Eu ouvi alguns advogados falando que eles não tinham provas concretas, mas, assim, eu não sou advogada, eu sou psicóloga, né? Então, posso até falhar aqui na minha opinião, mas na minha concepção, as provas estão ali, né? O ECA, ele deixa ali muito claro sobre exploração sexual infantil, porque, por exemplo, se você tem um filho de 13 anos e esse seu filho ele se relaciona sexualmente com uma pessoa maior de idade, isso tá lá no ECA, isso é crime. Sim. Mesmo que o adolescente queira. Sim. Né? E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque essa coisa de o adolescente querer é muito subjetivo também. Sim, exatamente. Né? Dependendo da sua carência emocional, da sua situação financeira, isso influencia muito o entre aspas, o querer do outro. Sim. Né? E a gente pode ver também nessa situação que, em muitos aspectos, não só as crianças quanto os adolescentes, eles eram negligenciados. Sim, exatamente. Exatamente. E muitos, pelo que eu vi, né, na reportagem, muitos deles tinham sido emancipados. Sim. Né? Como que um adolescente de 16 anos, 15 anos, ele pode escolher por ser emancipado? Gente, eles ainda estão se desenvolvendo. Né? A gente acha que adolescente já desenvolveu tudo que tinha. Não, eles estão se desenvolvendo.
Eu costumo dizer que a adolescência, né, eu falo que até o nome já diz, é um adoecimento, né? É um período onde o adolescente, criança, adolescente, que é até difícil falar, mas eles estão passando justamente por essa fase de deixar de ser criança e se descobrir enquanto um quase adulto. A adolescência é isso. Ele romper ali com os pais, mas não no sentido de romper um vínculo, mas de romper, que a gente chama assim, né, de estar alienado a tudo que os pais querem, porque quando a gente é criança, a gente tá ali sobre Sim. o que o pai quer, o que o pai coloca a gente para fazer, o que o pai manda. Quando quando a gente chega na adolescência, a gente já não quer mais fazer tudo, né? Por exemplo, eu na adolescência usava vestido, agora na infância eu usava vestido. Cheguei na adolescência, eu quero umas roupas mais da moda, eu quero andar conforme o grupo. Sim. Isso faz parte do desenvolvimento e isso é saudável. O adolescente ele precisa ter esse espaço para se descobrir enquanto o que ele gosta, né? O que eu gosto? Qual é o tipo de música que eu gosto? Quais são as pessoas que eu gosto? É uma grande descoberta. E aí eles simplesmente são emancipados. Como? Se ele está descobrindo, né? Eu sempre falo assim, um adolescente a gente tem que deixar ir, mas com um certo cuidado, com um certo limite, com regras. Adolescente, eles querem regras. Sim, eles precisam. Né? Eles precisam. Às vezes eu atendo alguns adolescentes que eu falo assim, nossa, eles estão gritando por regras. E muitos verbalizam, oralizam também, Sim. né? Nossa, eu já ouvi muito isso, de muito adolescente. Nossa, quem me dera se minha mãe me chamasse mais atenção nisso, eu não tinha feito tal coisa assim. Exatamente. Nossa, se minha mãe tivesse me colocado de castigo, eu não teria feito isso. Eu falo, né, quando tenho a oportunidade. Nossa, mas se você sabia que sua mãe, por exemplo, te colocaria de castigo, ou se fosse melhor você chegar mais cedo, por que você não fez? Porque eles não têm maturidade ainda. Fica perdido. Aí eles ficam olhando pra mim, né? Da próxima vez eu vou tentar, por exemplo, chegou muito tarde, de madrugada, um adolescente. A gente senta pra conversar, poxa, por que fez? Não faz bem pro seu desenvolvimento, você precisa dormir, seus neurônios precisam disso enquanto você dorme. É verdade, eu vou tentar. Mas estão em fase de desenvolvimento. Sim, né? Exatamente. Não tem muita noção, né? Eu falo que quando eu era adolescente eu era sem noção. Eu acho que é a maioria, né? Exatamente. E aí se emancipa, né? E o adolescente, ele é, digamos assim, responsável por tudo que ele fizer agora. Você que cuida agora da sua vida. Eu não tenho mais responsabilidade. Como fazer isso? Né? E então eu acho que essa questão aí das leis e do governo, eu acho que existe, né, um estatuto, existe uma regra, mas isso falha muito. É claro que eu entendo que o Conselho Tutelar, por exemplo, eles têm um limite, né? Eles não podem passar de um limite, a escola tem um limite, todo mundo tem um limite. A gente está falando, na verdade, de dentro de casa, porque tudo começa dentro de casa. Aí a gente pode pensar, mas tudo é culpa dos pais? Não sei. Será? Fica aí a pergunta. É uma pergunta que dói a gente parar para refletir. Dói, porque a gente não quer ser responsável por algo. A gente tenta, eu falando como mãe, obviamente, né? A gente tenta da melhor maneira, dentro da nossa possibilidade. Sim. Mas muitas vezes não também. Exatamente. Muitas vezes não. Muitas vezes eu ouvi essa semana mesmo, né? E não concordei porque meus filhos não passaram por toda essa era era digital, né? Meu filho mais velho da época ainda pegou o DVD. E a minha filha também. Minha filha não ganhou celular cedo também. E isso foi muito conversado dentro de casa, porque as amigas da escola já tinham, na época dela também, mas ela não teve. Mas eu não sou melhor que ninguém por causa disso. E o meu primo falou comigo essa semana uma frase muito verdadeira enquanto pai. E eu fiquei assim, muito, muito feliz de percebê-lo enquanto pai falando isso. Ele falou, Michela,
ser pai dá trabalho. Dá muito trabalho. Eu falei, é verdade. Ele, Michela, porque às vezes a vontade que dá é de deixar o telefone na mão só para parar de chorar. Porque quando começa a chorar, é desesperador. Eu falei assim, é verdade. Aí ele, mas olha, vale muito a pena não deixar o telefone na mão, né? Eu falei, vale. nossa, Vale. vale muito a pena. E aí ele foi falando, né? E ele assim foi falando e desabafando. Ele perguntava, ele respondia. Aham. E eu ficava feliz de vê-lo chegar nessa conclusão. Sim, é muito bom. De que terceirizar a educação dos nossos filhos é algo muito perigoso. Sim, com certeza. E uma coisa que muitos pais não entendem, e a gente só entende quando a gente para mesmo para analisar os fatos que acontecem dentro da nossa casa, é que resolve você sentar para conversar com um adolescente. Resolve você sentar para conversar com seu filho adulto. Pode resolver. Entretanto, muito mais facilita se você fizer isso desde a primeira infância. Sim, com certeza. Você vai criando ali um espaço de diálogo, né, com a criança. Isso é incrível. Eu, como falei, eu tenho uma sobrinha de 20 anos, né? E a minha sobrinha, quando ela era criança, a gente morava juntos e tudo mais. E olha, nossa, o nome dela é Laura. Ela deve, inclusive, ver. Eu falava assim, que ela me fazia passar tanta vergonha na rua. Ela se jogava na rua e ela queria. E uma vez eu me lembro que eu fui no cinema com ela e ela queria... Não, minto. Fui no cinema com ela e a gente saiu do cinema, a gente foi no McDonald's. E ela tinha, eu acho que 5, 6 anos por aí. Então, e ela não comia, né, muito. Ela comia muito pouco. Então, eu falava assim, bom, tem muito dinheiro, né? Então, eu comprava um lanche que a gente pudesse dividir. E aí, porque, né, das primeiras vezes, ela só comia batata e jogava o lanche fora. Eu falava, não, peraí, não vamos jogar o lanche fora, né? Então, eu comprava uma batata só pra ela e comprava um lanche e a gente ia dividindo, Sim, né? sim. E aí, eu me lembro que teve uma vez que ela se jogou no chão. Eu quero. E eu falei, meu Deus, o que que... E eu não era psicóloga ainda, não. Aí, eu lembro que eu abaixei assim, eu falei, Laura, pelo amor de Deus, você levanta, eu tô passando uma vergonha. Eu quero. E ela fez isso comigo várias vezes. E assim, eu não podia fazer muita coisa. Sim. Eu ficava desesperada. Mas a gente foi construindo um diálogo muito grande, né? Depois que passava todo o surto dela, né? Que eu falo pra ela que ela fazia um surto. Sim. A gente conversava. Então, todas as vezes que eu saía de casa com ela, eu falava assim pra ela. A gente vai sair, eu só posso gastar assim e tal, tananã. Pode ser? Tá, pode ser. A gente vai comer. Então, eu falava pra ela o que a gente ia fazer. Então, Sim. eu antecipava. Sim. Porque eu comecei a perceber que ela ficava frustrada, né? Porque ela queria um lanche só pra Sim. ela, mas ela jogava fora. E eu ficava Sim. assim, como assim? Então, eu começava a falar pra ela, olha, a gente vai... Eu sempre levei muito ela no cinema, né? E a gente adorava o cinema, inclusive. Toda semana, praticamente, a gente ia no cinema, porque eu morava em São Paulo, e nessa época eu trabalhava em um lugar que eu ganhava ingressos, Sim. né? Então, eu ia pro cinema quase toda semana. E aí eu falava assim pra ela, a gente vai no cinema, depois aí a gente vai comer pipoca, a gente vai tomar refrigerante. Rotina antes de sair. E depois a gente vai no McDonald's, porque a gente adorava McDonald's. E aí a gente vai comer, e falava pra ela, né, tudo que a gente ia comer, batata, nanã. Tá bom? Tá bom. Funcionou, nos primeiros dias, assim, não funcionou não, porque ela fazia o show dela, né, ela tava ali marcando, peraí, não, é isso que eu quero. Mas depois ela foi aprendendo isso. Então, é muito interessante, porque hoje ela com 20 anos, quando eu, né, tô em São Paulo, que eu vou sair com ela fala assim, ela não me chama de tia, ela me chama de Keila. Ela fala assim, Keila, a gente vai em tal lugar, vai fazer... Ela que faz comigo. A rotina. Ela que faz comigo. A gente vai em tal lugar, vai não sei aonde, a gente vai comer não sei o que, nananã. E eu acho isso muito, muito legal, porque você vai construindo algo que fica, né, pra criança. Algo que a pessoa ela vai levar pra vida. É criar, de fato, uma rotina, criar um diálogo dele entender o que ele pode, o que ele não pode. Que se ele precisar, você tá ali, né? Até nesses momentos de eu quero.
Eu acho que dá pra gente construir isso de uma forma mais leve. É claro que ser pai é uma tarefa muito difícil, Sim. né? A gente não pode ficar romantizando também Sim. que Sim. né? Eu sei que é muito difícil. Eu atendo muitas mães, eu faço grupo, né, terapêutico com mães, e eu percebo que a culpa, né? Que a gente fala assim, nasce a mãe, nasce a culpa. Exato. Mas dá pra construir isso quando a gente, enquanto adulto, cuida das nossas emoções. Né? A gente aprende a olhar pra nossa infância, inclusive, e ver, Sim. poxa, eu queria que tivesse feito assim comigo, não foi feito, como é que eu me senti. E dá para ir construindo esse diálogo para chegar lá na adolescência, você ter um adolescente mais aberto a falar, a conversar com você e, né, se expressar. E para a gente ir caminhando para o final, que Certo. passa muito rápido, eu queria que você deixasse um conselho para os pais acerca desse cuidado, dessa sensibilidade maior ao olhar para a criança e entender que a gente compreende que vocês amam seus filhos Sim. e amam expor os seus filhos na rede porque eles são lindos e maravilhosos. Mas há que se ter um cuidado. Sim. Eu queria que você deixasse um conselho para os nossos ouvintes, por favor. Então, eu acho que assim, o que eu tenho a dizer, né, nesse sentido, é o adulto, antes de qualquer coisa, cuidar das suas emoções. Porque, como eu falei, eu sei que é muito difícil ser mãe, ser pai, você criar, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, criar um ser humano é muito difícil. E porque você tá colocando ali na mochila dele, né, enchendo de bagagem para ele ir pro mundo. É muita responsabilidade, né? Mas quando a gente escolhe isso, né, escolhe a maternidade, escolhe ser pai, escolhe ser mãe, a gente tá escolhendo dar o melhor. E eu sei, né, por mais que a gente perceba que tem pais que falam, eu não aguento mais, eu tô muito cansado, mas são pessoas que se esforçam demais para dar o melhor. Mas a gente precisa entender esse conceito de melhor. O que de melhor você pode dar pro seu filho, né? Nem sempre vai ser questões financeiras. Sim. Né? A questão financeira, ela é, claro, muito importante, mas uma criança, o que ela precisa? Ela precisa do pai ali presente, ela precisa de uma mãe presente, de alguém que zele pelo seu corpo, que ensine a ela como é que penteia o cabelo. Olha, são coisas assim tão simples, né? Como é que penteia o cabelo? Por que o cabelo serve? Pra que você tem cabelo? Eu tinha uma paciente pequenininha que ela arrancava os cabelos, que ela falou que ela não gostava de cabelo. E olha que loucura. Ela era pequenininha, ela tinha 4 anos. E ela falava que ela não gostava de cabelo. E então ela arrancava, ela tinha um buraco assim na cabeça. Então a gente precisa falar sobre isso com as crianças. A gente precisa cuidar das nossas emoções. A gente precisa, enquanto adulto, entender que muitas vezes a gente se descontrola, muitas vezes a gente perde a paciência, mas a gente está falando de um outro ser humano, né? E você fazer pequenos ajustes no dia a dia, isso muda muita coisa, né? Por exemplo, tem muitas mães que falam assim pra mim, o meu filho não me conta nada do que ele faz na escola, então não tem como a gente conversar. Então começa você a contar o que você fez, né? Começa a falar do seu dia. Filho, hoje a mamãe foi, o papai, né? A gente fala muito da mãe, mas o pai também tem esse papel de extrema importância, né, na vida dos filhos. Hoje a gente foi no mercado, hoje aconteceu isso. É claro que dentro da idade ali, como a gente falou no início, pra gente não adultizar uma criança, Sim. né, que não tem Sim. emocional, estrutura. Mas, fala do seu dia, sabe? E aí, Michela, o que você fez hoje? Aí você vai me contar, hoje eu fui na rádio, eu gravei um programa, e você, filho, o que você fez? E aí, é assim, porque ele se interessa pelo seu dia, você se interessa pelo dia dele. Aos poucos você vai construindo isso, né? Ensinando a ele a se proteger, falando pra ele como é importante o corpo dele, como ele precisa proteger isso, que as pessoas não podem tocar nele, que as pessoas não podem olhar, né, como eu falei, às vezes a gente fala do abuso como se fosse só o toque, mas não, isso começa com o olhar. Sim. Né? Então é esse cuidado mesmo, mas eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa cuidar das nossas emoções primeiro, porque a gente só consegue cuidar de um outro ser humano se a gente se cuidar,
né? Então, esse olhar para si, tenha um tempo, sabe, para você se cuidar, para você entender o que você está sentindo, como é que é ser mãe, como é que é ser pai, e construindo isso com seus filhos, com a sua família. E a gente ama ouvir esses conselhos porque agregam tanto de fato e nos ensinam. Às vezes a gente pensa que está brincando com a criança, mas na verdade está gerando nela uma questão que vai ser apresentada, exposta na adolescência, talvez por ela, né? A gente aqui no CAF atende a muitas crianças. E o que a gente tem de criança que fala que se sente incomodada com certo tipo de brincadeira, seja por parente, seja por vizinho, seja... Não que seja um caso, tá fazendo... Não, mas é só porque a criança não... Às vezes a gente toca na cabeça para fazer um carinho, tem criança que não se sente à vontade, confortável, que mexam no cabelo dela, porque tá arrumado e vai bagunçar. Então a gente também precisa olhar para a criança e ouvir a criança como ela se sente. Sim. Keila, muito obrigada Foi um pela sua prazer. participação, muito obrigada por compartilhar com a gente, né, sobre um assunto tão importante, na verdade fundamental, que é sobre como cuidar e proteger das nossas crianças, evitar a adultização e abrir os nossos olhos com maior atenção sobre as nossas atitudes, o nosso comportamento, para que as nossas crianças sejam efetivamente protegidas. Muito obrigada pela sua participação. Quer deixar seu contato, suas redes? Sim, eu que agradeço, né? Antes de tudo, eu que agradeço. Para mim é um prazer falar sobre esse assunto, né? É algo que eu trabalho e algo que eu falo que eu me dedico muito, né? A falar sobre proteção, a falar sobre crianças. Eu gosto muito assim, desse universo das famílias, né? No geral. Eu atendo em Cabo Frio, né? Na rua Raul Venga, número 290, sala 302. Se vocês tocarem no lugar errado, pede informação lá. O meu Instagram é @KeilaCostaPC. E é isso, acho que é isso, né? Sim. É isso. E assim, agradeço demais mesmo. E qualquer dúvida, pode mandar lá também no meu Instagram que eu respondo. Atendo crianças e adolescentes, mas como eu falei, gosto muito de trabalhar com as famílias e não tem como a gente atender criança sem antes trabalhar com a família. Então, quando eu falo sobre a questão da gente se cuidar, eu ofereço, né, essa oportunidade também, esse espaço para os pais falarem sobre si, falar sobre suas dores, nos atendimentos infantis e de adolescente também. Atendo adulto, mas o meu foco maior é criança e adolescente. Ótimo. A gente vai ficando por aqui e eu espero vocês na próxima. Deus abençoe.